Muito bom dia para você. É hora de acompanhar as principais notícias da nossa região. Vamos juntos até 1 da tarde, de onde você estiver. Tá no carro, no ônibus, em casa? Conta pra gente, manda foto. O NE1 vai mostrando ao longo da edição. O QR Code do Canal Globo está na tela e o caminho você já sabe. A gente acompanha agora imagens ao vivo para você do Recife, da câmera que está instalada aqui no alto da nossa sede. Céu com poucas nuvens, céu azul, dia bonito na capital pernambucana. E de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a terça-feira fica sem chuva em toda a região metropolitana. A máxima é de 34 graus. E um dos assuntos dessa edição é a Estrada da Miroeira. Ela corta os municípios de Olinda e Paulista. Importante via utilizada por carros, caminhões, motos. Mas olha só, passar por lá é complicado, viu? É tanto buraco. E para evitar cair em um deles, motoristas precisam desviar e acabam correndo risco de acidentes. Você vai ver também filhos e dependentes menores de 18 anos, de mulheres vítimas de feminicídio, têm direito a uma pensão especial. Mas muita gente não conhece esse direito. O NE1 vai explicar quando ele deve ser pago. Onde você vive tem muitas árvores. Você sente falta delas para melhorar o clima e diminuir o calor? Um levantamento apontou um dado impressionante. Quase 3 milhões de pessoas na região metropolitana vivem em ruas que não têm árvores. E ainda um reencontro com Douglas. Há 5 anos nós mostramos que ele tinha o sonho de ser piloto de avião e vendia ovos para conquistar o que tanto queria. De lá para cá, ele percorreu um longo caminho em busca dessa realização. E nos 60 anos da TV Globo, a gente comemora, contando que passos foram esses até aqui. O NE1 está só começando. Agora são 11h49. Está saindo do trabalho para o horário do almoço ou seguindo para o compromisso da tarde? A gente vai para a estação de metrô do Recife. Gustavo Ferreira está por lá e traz informações ao vivo para a gente. Oi, Gustavo, bom dia. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o NE1 nesta terça-feira. Então, como você disse, né, estou aqui na estação Recife do metrô, no bairro de São José, centro da capital. Agora são 11h59. A gente está com um movimento tranquilo até, viu? Eu vou até me afastar aqui para Otton Veiga mostrar. Tem pouca gente agora acessando a plataforma de embarque nesse momento por aqui. Lembrando que o metrô do Recife ele atende diariamente mais de 180 mil passageiros. E por que eu estou aqui? Não só para mostrar como é que está a movimentação, mas para dar um serviço importante. Esse é um dos assuntos do NE1 de hoje. A partir de hoje, começa a segunda fase do cadastramento para o cartão múltiplo. O que é o cartão múltiplo? A gente fez até algumas imagens dele para quem não viu ainda reconhecer. Esse cartão ele vai substituir o cartão unitário, né, que é usado muita gente comprando uma passagem ou duas, carrega na bilheteria, usa e tudo mais. A partir de 1º de junho, esse cartão unitário não vai valer mais, só esse cartão múltiplo. Qual é a principal diferença? Nele, você passageiro, vai poder recarregar até R$600. Dá para pagar, inclusive, no Pix. E aí, a ideia da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, uma das iniciativas, um dos objetivos, é fazer com que essa entrada, esse acesso dos passageiros à plataforma de embarque e desembarque seja acelerada, seja otimizada. Porque aí você cadastra um valor menor, né? Deposita um valor menor no cartão múltiplo e aí pode entrar várias vezes até esse crédito esgotar. Ele não vence, tá? Informação importante. Daqui a pouquinho a gente vai explicar como e onde fazer esse cadastramento. Mas eu já adianto que aqui na estação Recife do metrô tem um posto de cadastramento fixo e também tem outro lá, outra ponta, na estação Cajueiro Seco. Outros 2 são itinerantes, a gente vai contar daqui a pouquinho onde eles passam a funcionar hoje e reforçando, tá? A partir de 1º de junho deste ano, não vai mais valer o cartão unitário, só o cartão múltiplo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o gerente de comunicação da CBTU, ele vai dar mais detalhes sobre como fazer esse cadastramento, quanto custa, se custa alguma coisa, qual documento precisa apresentar e se já dá para usar. Reforçando, o cartão já pode ser usado, tá? Já está valendo o cartão múltiplo, a partir de 1º de junho só vai valer ele. Lembrando também
que não vai ter mudança no cartão Vem, tá? Informação para quem vai usar e quem costuma usar o cartão unitário. Daqui a pouco a gente volta, Maristela, com mais detalhes. Informação importante para quem usa o metrô todos os dias. Daqui a pouco o Gustavo Ferreira volta trazendo outros detalhes para a gente. O NE1 fala agora sobre duas grandes portas de entrada para o mercado de trabalho. O programa Jovem Aprendiz e o programa de estágio. Quem está com esse assunto é Lilian Oliveira. Oi, Lilian, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. Para falar sobre esse assunto, a gente veio ao Centro de Integração Empresa e Escola, o CIEE, que atende em todo o estado esses jovens estudantes, né, que estão aí em busca de uma oportunidade de emprego. A gente vai conversar com a Ana Patrícia Gomes, que é superintendente adjunta, para explicar um pouquinho a diferença do estágio, o programa do estágio, para o programa do Jovem Aprendiz. Né, Ana, boa tarde. A gente está aqui com esses estudantes que já estão no mercado de trabalho. O que eles precisam para ingressar? Boa tarde. Boa tarde. Esses jovens que estão aqui em sala de aula são todos aprendizes. São jovens que já estão contratados, né, que já têm uma atividade prática numa empresa, têm a carteira de trabalho assinada, têm um salário já garantido, né? E eles vêm um dia na semana, então, para ter essa parte teórica do programa, né? Além do programa de aprendizagem, esse programa de aprendizagem ele é dedicado aos adolescentes a partir dos 14 anos de idade até 24 anos incompletos. Então, esse jovem ele precisa estar matriculado e frequentando o fundamental e o médio, está nessa faixa etária. Então, ele entra no site do CIEE, faz o seu cadastro e ali também ele identifica as oportunidades que existem para esse programa. Mas também o CIEE desenvolve inserção do jovem através do programa de estágio, que é o programa que é mais conhecido pela juventude, né? Então, para este programa, o jovem precisa estar matriculado e frequentando um curso do ensino médio, técnico ou superior, que tem a partir dos 16 anos, então não tem idade máxima, né? Se ele estiver matriculado e frequentando um curso regular, ele pode ser estagiário. E aí ele entra no site do CIEE, faz o cadastro e procura as vagas de estágio, que neste momento estamos com mais de 1.000 vagas de estágio disponíveis, né? Na área de administração, ciências contábeis, pedagogia, letras. Então o estudante precisa fazer a sua inscrição e aí, no mesmo momento, ele já pode procurar as vagas pelo site. Ana, muito obrigada pelas informações, é bastante coisa, a gente vai continuar nesse assunto e daqui a pouquinho vamos conversar com os estudantes também para falar um pouquinho desse mundo aí, desse ingresso, né, no mercado de trabalho. Maristela. A imagem frisou um pouquinho, é uma transmissão pela internet, mas deu para compreender muito bem, Lilian. Daqui a pouco você volta então com outras informações para a gente, informações importantes para você que está começando aí a sua vida profissional. E tem vários serviços oferecidos por uma ONG que fica em Jaboatão, a preços populares, R$20 cada sessão. Tem atendimento com fisioterapeuta, nutricionista, além de um acompanhamento de mulheres vítimas de violência. Camila Torres mostra para a gente que ONG é essa, hein, Camila? Bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está aqui com a gente no NE1. É o NAS, né? O Núcleo de Apoio e Assistência Social, que desenvolve o projeto Saúde Ativa Social. Esta daqui é a 4ª unidade deste grupo. As outras 3 também ficam aqui em Jaboatão, em Cavaleiro. Essa daqui fica na rua Jaqueline, no bairro de Sucupira, também em Jaboatão. E é a unidade que a gente vai apresentar hoje para vocês. Tem um trabalho grande de voluntários, são 64 no total, parte da equipe aqui, tudo bom, pessoal? Deixa eu pedir para a Suelen, vem cá, Suelen é a coordenadora. E Suelen, desde 2001, que se dedica a esse trabalho de reunir voluntários da área da saúde e da assistência social para oferecer serviços com preços bem populares, né? R$20 cada sessão. E quem é que pode vir aqui, Suelen, para se cadastrar e passar a ser atendido pela equipe de vocês? Bom dia. Bom dia. Desde já quero agradecer a oportunidade de mostrar o nosso trabalho social aqui no município de Jaboatão. Então, toda pessoa que precisar dos serviços de psicologia,
A gente tem terapias para crianças com TEA, atípicas e não atípicas. Então, venha fazer parte do NAS. Precisa de quê? Trazer o quê? Só os documentos, né? RG, CPF e se cadastrar aqui conosco no NAS. Então não tem um critério de renda, não? Não, jamais, né? O nosso intuito é ajudar mesmo a população. A gente vai conhecer mais do trabalho feito pelo NAS aqui nessa 4ª unidade, que já foi inaugurada à base de um exemplo enorme de doação e também de muita força, de muita coragem. A gente vai lembrar aqui do caso de Simone Menezes, era uma das voluntárias aqui do NAS e ela, enquanto estava aqui na sede, preparando este lugar antes da inauguração, ela foi assassinada. Aqui dentro mesmo. Mas dessa história que marcou a equipe toda, veio também muita força para não desistir do trabalho que foi planejado junto com Simone para ser oferecido para a população. Já já a gente conversa mais, Maristela. Um trabalho tão importante, necessário para essas mulheres, preventivo também, um trabalho de acolhimento. Daqui a pouco você traz outras informações para a gente. Obrigada por enquanto, Camila. Bora circular pelo trânsito. Nós já temos imagens aqui ao vivo para você da Avenida Recife, no bairro do Ipsep, no cruzamento ali com a Avenida Jean Emile Favre. É dia de retomar a rotina, depois do feriadão prolongado, é terça-feira com uma cara de segunda para muita gente, depois dos dias de folga, né? Agora 11 horas e 58 minutos e você vai passeando com a gente por alguns pontos da capital pernambucana. Vamos seguir agora pela Avenida Norte, no bairro da Macaxeira, imagens ao vivo para você também do trânsito tranquilo aí na região, as pessoas atravessando aí a avenida. E agora a gente vai lá para a BR-101, em frente ao Hospital Miguel Arraes, ali em Paulista. O trânsito segue um pouco mais lento em alguns pontos aí da rodovia. E a polícia prendeu no bairro de Boa Viagem, no Recife, um homem suspeito de importunação sexual. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem praticava o crime em frente a academias de ginástica. Bruno Fontes tem os detalhes para a gente. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ele foi preso ontem, esse homem tem 46 anos, foi preso quando chegava a uma farmácia onde ele iria prestar um serviço. Ele era servente de pedreiro, a polícia conseguiu prender ele, já tinha monitorado então onde ele morava e também esse percurso que ele fazia de moto até chegar ao trabalho. Inclusive, fazia sempre o mesmo trajeto. E uma das mulheres que fez essa denúncia, ela mora ali no bairro da Torre, ela já tinha sido também sofrido esse crime, de acordo com a polícia, por esse mesmo homem em dezembro do ano passado. Ele se aproximava das vítimas, ele ficava então por trás da moto dele e usava sempre um roupão, um casaco e também o boné para se disfarçar. E ele, então, praticava esse crime de importunação sexual. Inclusive, há também uma outra investigação aí de um adolescente de 13 anos. Ele abordou essa adolescente na saída de uma escola. E aí ela também, os pais procuraram a delegacia. Inclusive, a Polícia Civil quer que outras pessoas façam denúncias contra esse homem, porque ele agia ali no bairro da Torre e da Madalena. A polícia chegou até ele porque nessa mesma moto que ele praticava esses crimes, aparece então a placa, a polícia conseguiu encontrar o endereço da mãe dele, onde ele morava antes, e depois descobriu que ele estava morando numa comunidade lá em Camaragibe, em Aldeia. Então foi monitorado, ele está sendo então agora investigado pelo esse crime de importunação sexual de 1 a 5 anos de prisão. E ele foi então, ele já está no cotel. O juiz aceitou, teve o mandado de prisão expedido, foi cumprido o mandado e ele está agora exatamente no presídio. Uma outra informação também é a respeito sobre esse crime que teria sido praticado contra essa adolescente de 13 anos. De acordo com o Código Penal, só esse fato de ter acontecido a importunação sexual já se configura como crime de estupro. Daqui a pouco eu venho com outras informações, conversando com o delegado responsável por essa investigação. Eu volto com você, Maristela. É crime, tem que ser denunciado e punido também, né, Bruno? Obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta, então, com outros detalhes para a gente.
A seguir, filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio têm direito a uma pensão especial, mas muita gente não conhece esse direito. O NE1 mostra a situação da Estrada da Miroeira. Ela corta os municípios de Olinda e Paulista. Utilizada por carros, caminhões, motos, mas passar por lá é bem complicado, viu? É tanto buraco. E para evitar cair em um deles, motoristas precisam desviar e acabam correndo aí o risco de acidentes. Você vai ver também um reencontro com Douglas. Há 5 anos nós mostramos aqui que ele tinha o sonho de ser piloto de avião e vendia ovos para conquistar o que tanto queria. De lá para cá, ele percorreu um longo caminho em busca dessa realização. E nos 60 anos da TV Globo, a gente comemora contando que passos foram esses até aqui. Aguarde aí que o NE1 volta já, agora 12:02. Meio-dia e 6, o NE1 segue para a Estação Recife, no bairro de São José. Passageiros agora podem tirar o cartão múltiplo gratuito. Gustavo Ferreira já adiantou as primeiras informações para a gente. E agora ele explica um pouco mais como é que vai funcionar e como é que faz esse cadastro, hein, Gustavo? Informações dos nossos serviços. Maristela, eu já adianto que é bem simples, tá? Precisa basicamente de documentos gerais, é de graça. A gente vai trazer mais detalhes. Deixa eu lembrar aqui, a gente está na estação Recife do metrô, aqui no bairro de São José. Continua tranquilo o movimento. E aqui do lado, ó, no saguão de entrada, ao lado da bilheteria, fica o guichê para a retirada, para o cadastramento do cartão múltiplo. Já dá para ver aqui que precisa de um documento com foto e CPF, é de graça. A gente está mostrando ali, ó, Tom Veiga, a imagem desse cartão, né? Inclusive a gente fez mais cedo. Esse atendimento de segunda a sexta, de 6 da manhã até as 8 horas da noite, aos sábados de 6 da manhã até o meio-dia. Eu vou chamar agora a Salvino Gomes, que é gerente de comunicação aqui da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Salvino, boa tarde, bem-vindo ao NE1. Vamos contar um pouco mais sobre esse cartão. Ele vai substituir, a partir de 1º de junho, o cartão unitário. Qual é a principal diferença dele para o unitário? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que você não vai ter que estar comprando todo dia esses cartões. Ele vale, você pode botar de 10 centavos até R$600. O crédito dele não expira, você pode utilizar ele quanto você quiser, e quando você quiser. E dá muita praticidade ao passageiro e a gente vai se livrar desse bilhete, que já é bastante antigo, uma tecnologia bastante obsoleta, que entra, cai lá na fenda de introdução, cai numa caixa, aí o funcionário vai lá, retira e faz a reprogramação. Então você acredita uma vez, coloca o seu crédito aqui, como eu te falei, até R$600, e você utiliza esse bilhete tranquilamente para utilizar no metrô, né? Metrô e metrô ferrovia. Também temos o trem que vai para o Cabo e também vai para o Curado. E aí, é só ler, né? Não precisa colocar na maquininha, na caixinha. Isso. Como é que faz para carregar? A gente tem um ponto aqui, tem mais outros pontos também em outras estações, outros terminais. Onde é que dá para fazer o cadastramento? E o que precisa de documento para tirar? Você falou muito bem, qualquer documento de identificação com a sua foto, para identificar que você é você. Então é muito simples, você chega na estação e faz isso. Carregar, assim que você recebe esse cartão gratuitamente, você pode carregar logo direto aqui na bilheteria. Já está valendo, né? Já está valendo. Desde quando a gente começou, a partir desse começo desse mês de abril, a gente já está funcionando com ele normalmente. Agora, o que a gente precisa dizer para as pessoas, né, que você precisa... Pode cadastrar ele aqui em Recife, em Cajueiro Seco, até o dia 31 de maio. E a gente, a partir desse momento, a segunda fase desse projeto, na Estação Prazeres e na Estação Jaboatão, postos itinerantes que a gente vai rodar, porque o sistema é muito grande, são 29 estações e a gente quer atingir. No momento, 5 mil pessoas se cadastraram, mas lembra que esse universo pode chegar entre 15 e 20 mil passageiros, para que ninguém fique prejudicado, a gente vai rodar em cada estação. Então fiquem atentos, que a gente sempre, através de vocês, da imprensa, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais da CBTU, também quando vai funcionar em outras estações. Agora, Recife, Cajueiro Seco, Prazeres e Jabotão são 4 estações que você pode receber de maneira gratuita o seu cartão múltiplo. Para a gente reforçar e também para não deixar dúvida em ninguém. Quem usa o cartão VEM vai continuar usando, não tem mudança nenhuma com relação ao VEM. Isso, VEM é uma coisa com o Grande Recife, não tem nada a ver com o metrô. Quem tem o seu cartão VEM não muda em nada. Isso é para quem utiliza o seu bilhete unitário, que ele vai deixar de existir a partir do dia 1º de junho. Muito obrigado, informações importantes, Salvino. Tenho certeza que muita gente assistiu e que usa. Imagina, são 180 mil pessoas usando o metrô do Recife todos os dias. Muita gente precisa dessa informação e agora já tem. Maristela. Muita gente na dúvida também se o valor do unitário passa para o múltiplo. Aproveita que Salvino está aí, Gustavo, tira essa dúvida também, por favor.
Boa, Maristela. Salvino, uma pergunta sobre o valor da passagem. O valor que você pagava no unitário vai ser o mesmo no cartão múltiplo? Muda alguma coisa? Não, não muda nada, viu, Maristela? Muito boa pergunta. Continua R$ 4,25. Né? Lembrando, você botou R$50. Aí, Maristela, você resolve viajar. Aí daqui a um ano você volta. Os R$50 estiverem lá, você vai utilizar tranquilo, entendeu, Maristela? Se tiver reajuste de passagem, aí você tem menos crédito. Mas o crédito é mesmo. O que você botar em real vai estar valendo. Não muda em nada. Então você coloca o bilhete, bota o crédito nesse bilhete aqui no cartão múltiplo e você usa de maneira indefinida. Vai valer para sempre esse valor. Só muda o cartãozinho, né, Salvino? Isso. Obrigado mais uma vez, Maristela. Agora sim. Quem tiver mais dúvidas pode procurar a CBTU nos terminais. Tem sempre totens informativos como esse aqui. As redes sociais também da CBTU. Tem avisos sonoros de 5 em 5 minutos nos terminais. Então, quem quiser pode tirar essas dúvidas também. Agora sim, Maristela, volto com você. Perfeito. Obrigada, Salvino. Obrigada, Gustavo, também pelas informações. E a gente segue falando sobre estágio e jovem aprendiz. O mercado de trabalho é concorrido e se destacar faz toda a diferença. Para quem está de olho em uma dessas vagas, Lilian Oliveira traz agora dicas valiosas sobre esse processo seletivo. O que um bom estagiário, um bom jovem aprendiz precisa fazer para conquistar uma dessas vagas, hein, Lilian? Olha, Maristela, precisa de muito compromisso, de empenho, tem que ter vontade, né, de fazer a diferença e de buscar conhecimento. A gente está nessa sala cheia de aprendizes, vou conversar com a Kailane, é aprendiz também, está no primeiro emprego, né, Kailane? Conta pra gente, o que levou você a buscar esse emprego e o que você precisou apresentar, né, de buscar, assim, novas habilidades para conseguir essa vaga. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou mãe solteira, né, tenho 21 anos. Então, eu quis procurar uma oportunidade, falei com uma amiga, ela falou, tem o CCE, que até a minha mãe também já foi estagiária do CCE. E aí a gente procurou no Instagram e eu consegui uma vaga no consultório, que eu trabalho na parte financeira. E está sendo uma experiência maravilhosa para mim, porque eu não tinha tido essa experiência, né, no mundo real. E aí eu estou agora aprendendo bastante e gosto muito da empresa que eu trabalho. Como aprendiz, qual é a diferença? Você falou que é mãe, precisa de um tempo também, né, com a sua criança. Como aprendiz, você consegue esse tempo para estudar, para ficar com a sua família? Consigo, é uma das coisas que o Jovem Aprendiz me deu oportunidade de poder, eu trabalho 4 horas, então ter o meu filho, eu consigo ter aquela oportunidade de estar com o meu filho de tarde e à noite, né, apesar de também fazer faculdade. Mas eu consigo ter esse horário ali com ele, porque só é eu e minha mãe. Então a gente consegue fazer isso juntas. Qual é o curso que você estuda? Eu sou da enfermagem. Obrigada, Kailane, parabéns, viu? Muito boa sorte para você no mercado de trabalho. Vou conversar com o David também, aprendiz. David tem 18 anos, né, David? Tá também na primeira experiência, primeiro emprego. O que levou você a buscar essa vaga? Boa tarde, primeiramente. Eu acho que eu quis aprender mais, criar novas responsabilidades, e o financeiro pede muito também a ajuda de trabalho, né? Então, para eu conseguir me manter nos estudos, ter uma alimentação melhor, umas viagens, luxo, alguma coisa assim, final de semana, saída com os amigos, enfim. E para ajudar em casa também, eu precisei ir atrás de jovem aprendiz, para poder desenvolver. E foi difícil conseguir a vaga? Como é que foi? Eu me inscrevi no site que o CAE oferece, demorou um pouco, mas eles retornaram, já com o RH da empresa, pedindo para que eu enviasse documentações, perguntou se eu estava interessado, e como pediram, e a empresa que ofereceu era uma clínica, e eu gosto desse contato com o paciente e tal, aí eu aceitei. Muito obrigada, viu, David? Parabéns e muito sucesso também na sua carreira. Ana, só para a gente fechar rapidinho, Ana é a superintendente adjunta, eles podem buscar essas vagas aqui no CIEE, pelo site, né, também. Como é que é feito esse encaminhamento? Como é que é feito também a análise do currículo para saber se eles estão capacitados para essa vaga? Primeiro ele tem que se inscrever no site do CIEE, né? www.ciee.org.br, fazer a inscrição, repetindo, para o programa de aprendizagem de 14 a 24 anos incompletos e para o estágio a partir dos 16 anos. Faz a sua inscrição e, na mesma hora, ele pode verificar se existem vagas dentro do perfil dele.
Ana, muito obrigada pelas informações. O pessoal também que está aqui estudando, já está trabalhando aí no primeiro emprego, buscando uma vida melhor, como a gente mostrou esses 2 casos, né? Isso, Maristela, conhecimento, informação, muda tudo. Volto contigo. É só o começo da carreira, né? E muito sucesso para todos eles. E como ontem foi feriado nacional e muitas instituições não funcionaram, pega a dica do G1 Pernambuco, ficou para hoje, por isso que Bruno Marinho já está por aqui na nossa casa para trazer as informações para a gente. Boa tarde, Bruno. Oi, Mari, boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Não poderia estar mais enganado, né, Mari? Quem pensou que não ia ter pega a dica essa semana, né? Então aqui estamos excepcionalmente na terça-feira, te convidando a acessar o QR Code aí, ó. Pega o teu celular, aponta a câmera para ele e você vai direto para a reportagem que te mostra onde encontrar serviços de graça no Grande Recife. Bora para as dicas, Mari, de hoje? Bora para lá, até porque a semana está começando para muita gente hoje, viu, Bruno? Tava todo mundo aí na folga, no feriadão, mas agora tem dica, né? É verdade. A primeira dica é para artistas e produtores culturais de periferias. Então, se você tem a partir de 18 anos e mora em comunidades, você pode se inscrever até amanhã na internet nessa capacitação que vai te ajudar a acessar editais de políticas na área da cultura, tá? E as aulas são aos sábados, começa agora dia 26 de abril, vai até 31 de maio, nesse endereço aqui, ó, Centro Comunitário Pastor Isaac Martins, no bairro do Planalto, em Abreu e Lima. Mari, mudando de assunto agora, você faz terapia? Faço terapia, muito importante, né? Eu também faço, Mari, muito importante, né? Então, quem quiser fazer que nem a gente, né, fazer terapia também, fica ligado porque tem as inscrições abertas na Clínica Escola de Psicologia do UNIT, que é o Centro Universitário Tiradentes. Pessoas de todas as idades podem ser atendidas, né, por alunos sob a monitoração de professores lá no bairro da Ibiribeira, na zona sul do Recife. E os atendimentos são em dias específicos, ó, segundas, terças, quartas e quintas, das 2 da tarde até as 6 da noite. Mas fica de olho que você precisa agendar por telefone ou pelo WhatsApp. Lógico que os números você encontra lá no portal. Para finalizar, Mari, a última dica hoje é a saideira para os casais que querem oficializar a união. É porque estão abertas as inscrições no casamento coletivo realizado pelo Centro Universitário Estácio. A cerimônia é só no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, mas são 40 vagas para moradores desses bairros aqui, ó, Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro. Então não perde tempo não, você pode se inscrever aí na Avenida Abdias de Carvalho, na Madalena, levando vários documentos, a lista está lá no G1, você confere tudo no g1.com.br/pe ou então baixando o aplicativo do G1, que é de graça. Sempre tem dica boa no G1 Pernambuco. Obrigada, Bruno. Até a próxima semana. Até, Mari. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. A gente segue com as notícias policiais. Um homem foi preso acusado de importunação sexual. Várias mulheres procuraram a polícia para denunciar o crime que acontecia no bairro da Madalena, no Recife. Bruno Fontes já trouxe as primeiras informações. Traz outros detalhes agora ao vivo para a gente. Bruno. Isso, Maristela, eu estou aqui na sede operacional da Polícia Civil, que fica aqui na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, no bairro da Boa Vista. O delegado responsável por essas investigações é o Dr. José Alexandre, delegado do Espinheiro, e ele, então, pegou também essas ocorrências que aconteceram no bairro da Madalena e no bairro da Torre. Delegado, muito obrigado por estar aqui com a gente, uma boa tarde para o senhor. Qual seria a característica que, assim, comum nesses crimes contra essas mulheres? Pelo menos 5 inquéritos, 5 mulheres já procuraram, então, a delegacia. Como é que ele atuava naquela área ali da Madalena e também da Torre? Boa tarde novamente. Boa tarde. O modus operandi dele consistia em procurar locais estratégicos como academia, e ele parava a motocicleta pertencente a ele mesmo, ou seja, não era uma moto clonada, então ele fingia falar ao telefone. Quando essas vítimas passavam por ele, ele praticava manobras de masturbação, ou seja, praticava atos de importunação sexual. Uma das vítimas, ela, então, em depoimento, ela disse que também foi abordada por esse mesmo homem já no ano passado. Exatamente. Essa vítima é uma vítima da Madalena. Ela foi abordada tanto no dia 27 de março do corrente ano, como no mês de dezembro do ano passado. Isso causava também um trauma para essas mulheres. Na verdade, causa, né? Elas estão, inclusive, com medo de fazer essa denúncia à polícia, e vocês querem a presença de outras mulheres que podem ter sido vítimas desse mesmo homem.
Exatamente. Como ele já tem um histórico criminal, inclusive por estupro, no ano de 2014, e como tem várias vítimas, a gente também está partindo do pressuposto que tem outras vítimas que ainda não compareceram à delegacia. Então, a gente aproveita esse espaço aqui da imprensa para pedir que outras vítimas compareçam à delegacia do Cordeiro para que preste seus esclarecimentos, registre o boletim de ocorrência e iremos garantir o anonimato e essa vítima será bem recebida na delegacia. Ele foi preso em 2014, ele cumpriu pena. Isso, exatamente. Foi preso em 2014, depois cumpriu a pena e ficou em liberdade. E agora, pelo menos a partir do mês de dezembro do ano passado, ele vem cometendo esses novos crimes. Ele confessa? Ele confessa de forma genérica a parte, ele fala que praticou cerca de 4 ou 5, mas ao mesmo tempo ele fala que tem alguns que estão querendo atribuí-lo, mas que seria outra pessoa. Vocês perguntaram a ele, delegado, a motivação dele fazer isso? Quando pergunta a motivação, ele fica em silêncio, até porque é um direito, não é, do investigado permanecer em silêncio quando interrogado, e ele não apresentou nenhuma justificativa, até porque também é um crime que é injustificável, não é? Ele fala também, o senhor também investiga o crime contra um adolescente de 13 anos. Como é que foi esse crime? Exatamente. A adolescente estava saindo da escola, ela tem 13 anos de idade, não podemos dar detalhes específicos, até por tratar-se de uma vítima menor de idade, e que este caso específico está sendo tratado como estupro, porque, segundo o STJ, não se pratica crime de importunação sexual contra adolescentes, ou seja, menores de 14 anos. E em algumas dessas situações ele chegou também a tocar nessas mulheres? Não, até o momento não tivemos nenhum relato de contato físico por parte dele. Então, conforme explicado, ele esperava as vítimas passarem e quando as vítimas passavam, ele colocava o órgão sexual para fora e praticava manobras de masturbação. E, delegado, como foi que vocês conseguiram descobrir onde ele morava e também fazer esse monitoramento, né, para conseguir prender ele no bairro de Boa Viagem? Através do núcleo de inteligência da Polícia Civil, assim também como os policiais da equipe de investigação do Cordeiro realizaram um minucioso trabalho investigativo e conseguiu lograr êxito. E justamente isso que se resume o trabalho da Polícia Judiciária. No caso aqui, a Polícia Civil é investigar, muitas vezes pensa que o crime não está sendo investigado, que não está se chegando à autoria, mas, na verdade, muitas vezes temos que trabalhar em silêncio até para ter o êxito na investigação. Com essas imagens, essas imagens ajudaram também a vocês descobrirem a placa dessa moto e se a moto é a mesma que aparece, por exemplo, que ele usava no dia a dia também que aparece nesses crimes? Exatamente, ajudou a placa, até porque a moto é dele mesmo, registrada no nome dele, não é uma moto clonada. Algumas vítimas já tinham relatado parte das letras, dos números da motocicleta e também, através de monitoramento, conseguimos identificar a placa completa. Só para a gente terminar, delegado, então o senhor também faz um apelo para outras mulheres procurarem a delegacia agora do Cordeiro, porque dessa maneira ele pode ter mais elementos para que ele continue preso? Exatamente. A gente sabe que é um tema sensível, né? Muitas mulheres ali se sentem envergonhadas, se sentem desamparadas, mas a Polícia Civil está investigando, quer desvendar cada crime desse. Então é importante a presença de cada vítima na delegacia do Cordeiro, mesmo que elas sejam de outros bairros, mas pode procurar a delegacia do Cordeiro. Caso seja um bairro longe, pode procurar a delegacia da mulher ou mesmo a delegacia do bairro. Eu agradeço a participação do senhor aqui. A gente volta com você, Maristela, então, trazendo essa informação que esse homem foi preso ali porque praticava esse crime de importunação sexual nos arredores daquelas academias ali da Torre do bairro da Madalena. Maristela. Um absurdo, né, Bruno? E a estrada da Miroeira passa pelos municípios de Olinda e Paulista. É uma via importante por onde passam carros, caminhões, motos, ônibus. Mas os motoristas e pedestres não aguentam mais conviver com os buracos. Muita poeira e falta de infraestrutura. É um trecho de mais ou menos 150 metros. Desse jeito. Muita pedra, muito buraco, muita areia, colocando em risco a vida de motociclistas, de motoristas que se encontram pela área. Isso de dia desse jeito, à noite tá pior ainda. Passar pela estrada da Miroeira é teste de habilidade, prova de resistência mesmo. Esses vídeos que chegaram pelo Canal Globo mostram a dificuldade de circular por aqui. Muito buraco, o asfalto não existe em parte da pista. A estrada da Miroeira fica entre Paulista e Olinda, na região metropolitana. São aproximadamente 2 quilômetros de extensão.
carros e caminhões precisam dar um jeito de desviar dos buracos e evitar acidentes na pista estreita e cheia de desníveis. Renato mora aqui faz mais de 30 anos. Nem se lembra ao certo quando foi a última vez que a pista passou por uma manutenção. Faz muito tempo mesmo, eu acho que faz uns 15 a 10 anos, porque ainda tem restígio ainda aqui do asfalto. E quando eles vêm, só é para fazer isso, ó, paliativozinho. Às vezes na BR lá, quando para a BR lá, aí o fluxo de carro fica aqui, ó. Aí é assim, ó. Aí a buraqueira só piora? Só piora, só piora. Não tem para onde correr, não. Você falou que quando tá seco, sobe poeira, e aí é problema também. Muito problema, né? Cansar, só chega a garganta, chega a estar um pouquinho rouco. O carro tá poeirada que é grande, pô. Deu uma chuvadinha de manhã. Mais tarde você gravar aqui, ó, só pó, ninguém vê nada aqui não. A estrada tem muitas curvas, mas falta sinalização. Nesse outro trecho não tem calçada. Priscila e a filha precisaram se arriscar pela pista para passar. Infelizmente a gente sabe o risco de ser atropelado. Aqui é toda hora moto, ônibus, passando rápido e não tem calçada. Aqui a Miroeira completa, ela é assim, além de muito esburacada. Tem que passar pelo meio da pista, pelo meio dos carros, você tem medo? De vez em quando. Você queria que tivesse uma calçada boa aqui para você passar com a sua mãe? Sim. Seria mais seguro, né? Sim. Para tentar aliviar a dificuldade dos motoristas, alguns moradores tiveram que recorrer ao improviso. Eles encheram alguns dos buracos com pedras, restos de demolição, mas não adianta. Quem passa por aqui ainda enfrenta muita dificuldade. Carros, motos e ônibus, como esse aí. Aqui já é o bairro de Águas Compridas, em Olinda. De manhã cedo, o trânsito aperta e a buraqueira só complica. Tudo cheio d'água. Todo dia é assim, desse jeito. Quando não é aqui, é no pé da ladeira aqui, que a ladeira do Alto da Bondade tá daquele jeito. Aí trava tudo. Dia de terça e dia de sexta-feira aqui, quinta-feira também aqui, fica tudo parado, de manhã, tarde e noite. E como é que fica? Tem medo de ter prejuízo, tem medo de sofrer acidente? Aqui, ó. Isso aqui, esse prejuízo aí foi essa semana, descendo a ladeira aqui, tava um caos, acabou entrando no buraco aí, bati no rapaz aí, maior loucura aqui é. Todo santo dia é isso, todo santo dia. E aí é sair torcendo para chegar tudo bem? Tudo bem, sair torcendo para chegar tudo bem. E eu rodo, além de rodar do aplicativo, eu faço entrega também de almoço. Manhã, tarde e noite, eu tô em cima dessa moto, e manhã, tarde e noite é esse sofrimento aqui. Quem passa por aqui há décadas espera uma solução de verdade. Rapaz, eu vejo uma tristeza. É uma tristeza porque eu já moro aqui há mais de 60 anos. Nunca foi feito nada de melhoria para a gente. A única coisa que foi feita foi essa pista, que foi na eleição. De lá para cá, nada de obra. Aqui o trabalho é sempre assim, é um paliativo aqui, um paliativo ali. É isso mesmo, um paliativo aqui, outro ali. A pista que foi feita agora há pouco já está se estourando todinha. Entendeu? E nada de bom aqui a gente não tem. E o período mais intenso de chuva vem aí, né? Você viu na reportagem que a estrada da Miroeira passa pelos municípios de Olinda e Paulista. Nós entramos em contato com as duas prefeituras. A Secretaria de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil de Paulista disse que o trabalho de recapeamento no asfalto deve ser feito em até 15 dias. E depois disso, serão colocadas as placas de concreto e serão feitas as pinturas no asfalto. Em relação às calçadas, a Secretaria disse que um estudo para a requalificação das calçadas começou a ser feito. Sobre o trecho da Estrada da Miroeira, que é de responsabilidade de Olinda, a Secretaria de Gestão Urbana diz que já existe um serviço de drenagem e desobstrução de canaletas para melhorar o escoamento da água da chuva. Sobre os buracos, a Secretaria disse que nos próximos 15 dias deve ser feita uma operação para diminuir o problema. A Secretaria de Mobilidade Urbana disse ainda que está fazendo um estudo técnico para a implantação de sinalização, atendendo aí às necessidades da Estrada da Miroeira. 15 dias, a gente vai ficar de olho nesse prazo. E combater a violência contra a mulher é um dever do poder público e da sociedade. É assustador o número de feminicídios no Brasil. 4 mulheres morrem por dia no nosso país. Uma dor que é de todas nós.
O feminicídio deixa marcas profundas na família de quem sofre esse tipo de violência. Recomeçar em meio à dor da perda de um ente querido é muito difícil. Dona Josiane vive com as mãos ocupadas e o coração sempre alerta. Faz 5 anos que ela se tornou tudo para os 2 netos, o mais velho de 12 anos e o mais novo de 5 anos. O dia começa cedo. Ela prepara o café da manhã em silêncio, mas tudo ali fala. A tapioca, feita com carinho, o pão cortado com cuidado, a limpeza do tênis da escola, as roupas sempre limpas e cheirosas. A minha vida está correndo mais e mais. Continuo caminhando na batalha para hoje dar continuidade à criação dos meus netos, a dar uma qualidade de vida melhor para eles, da maneira que eu posso. Tudo que requer em benefício para eles, eu vou em busca. Porque, como diz assim, hoje eles só têm a mim. Então, e eu só tenho a eles. Então, o meu único recurso é esse, é viver para eles e eles vivem para mim o tempo que é permitido por Deus. Há 5 anos, os filhos perderam a mãe e Dona Josiane perdeu a filha caçula. Leandra Jennifer da Silva, de 22 anos, foi morta dentro do apartamento onde morava no bairro da Madalena. De acordo com a polícia, o marido, Rafael Cordeiro Lopes, atirou na vítima depois que eles voltaram de uma prévia carnavalesca. O filho do casal, que tinha 1 ano de idade, estava no imóvel na hora do crime. Rafael Cordeiro Lopes está preso e ainda aguarda julgamento. Dona Josiane se mudou de cidade para cuidar e proteger os netos. E hoje eu moro em outro lugar, justamente por conta disso, para tirar os meninos do foco, das conversas e de outras coisas, né? E da mente, do que aconteceu. Entendeu? Então, hoje a gente vivemos, graças a Deus, eu ocupo a mente deles com esporte, com inglês, com escola o tempo todo. Faz uns 15 a 20 dias que Bernardo soube a verdade, que o meu neto mais novo soube a verdade, que é o filho do assassino que tirou a vida da minha filha. Então, para mim, foi muito doloroso viver essa situação, porque sofreu ele e eu ao mesmo tempo, entendeu? Nós dois se abraçamos, eu tentando amenizar, conversar com ele, entender a ele, fazer o coração dele não sentir ódio nem rancor, porque a minha determinação é essa, é batalhar para que amanhã ele tente agir corretamente e não guarde aquela mágoa nem aquele rancor e deixe na mão de Deus e na mão da justiça para resolver tudo isso. O feminicídio é uma perda violenta também para quem fica. Quando os filhos ficam órfãos da mãe, e em muitos casos o agressor é o próprio pai, a perda vem em dobro. Procurar um especialista pode ajudar a superar um trauma que é enorme. É muito difícil, porque é um luto realmente, de todos os lutos que a gente trabalha aqui com crianças, é o luto que é mais prejudicial para ela, porque ela vai crescer sem a mãe. E a mãe é uma base muito importante para esse desenvolvimento dela, né, dessa criança. Então, a gente tende a olhar essa criança não só para ela, mas para a família inteira. Ela não está só perdendo uma filha, ela também está ganhando novos filhos, porque ela não vai mais poder olhar para esses netos como netos. Ela vai ter que reformular o que é ser avó e ser mãe deles. E isso é algo que, muitas vezes, como a gente tem visto que a maior parte dessas vítimas são de pessoas, né, de baixa renda, então são pessoas que não estão nem preparadas para elas mesmas, né, e que não têm apoio também. São pessoas que, de fato, vão precisar de muita ajuda, para além de um acolhimento psicológico, mas uma ajuda de toda a família, de ajudar a criar essa criança, porque o financeiro vai pesar, tudo em torno dessa criança vai pesar. Pensando nessas famílias que enfrentam o luto e ainda o peso financeiro do cuidado com os filhos, que uma lei foi criada há mais de 1 ano. É uma pensão especial voltada aos órfãos do feminicídio. Um apoio que, embora não repare a dor, pode ajudar no dia a dia de quem ficou. A Lei 14.717 foi sancionada pelo presidente Lula.
Ela instituiu pensão especial aos filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos em razão do crime de feminicídio, cuja renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. O benefício é de 1 salário mínimo e será pago ao conjunto dos filhos e dependentes. Dona Josiane estava com dificuldades para garantir o sustento dos netos. Ela é autônoma, vende flores em bares e restaurantes e trabalha com revelação instantânea de fotos em eventos. Depois que isso aconteceu, minha vida mudou. Porque hoje eu só posso trabalhar no mínimo, trabalhar não, na lógica, né? Fazer um bico, como diz a história. Tentar me virar para não faltar o sustento deles. Depois de meses em busca da pensão para os netos, ela finalmente começou a receber este mês. Hoje, o que melhorou, o que me deu uma boa aliviada, certo? E uma boa tranquilidade, foi esse benefício que o governo federal fez, dando auxílios e as vítimas, os filhos das vítimas de feminicídio, que eu sei que é muito difícil. Eu sei o quanto eu tive que andar, eu sei o tempo que eu tive que enfrentar para conquistar esse auxílio para eles, para poder garantir pelo menos a comida na mesa deles. Muito difícil, né? E a gente convidou um especialista nesse assunto para explicar quem tem direito a essa pensão. Lilian Oliveira está de volta. É uma lei que muitas famílias ainda desconhecem, né, Lilian? Pois é, Maristela, eu estava conversando com o nosso convidado, o advogado previdenciário Kelps Mendes, e ele estava dizendo que realmente é uma lei recente, as pessoas não têm tanto conhecimento, não sabem que existe, né? Então a gente está fazendo um papel aqui muito importante de falar sobre isso. Doutor, obrigada por ter vindo. Queria que o senhor explicasse quais são os critérios para que essa criança, esse adolescente possa ter direito a essa pensão. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Maristela, no estúdio e para todos que nos acompanham. Bem, Lilian, esse benefício ele se assemelha muito com o próprio amparo assistencial, o famoso LOAS. Então, para essa família ter direito ao benefício, é necessário preencher alguns predicados, como, por exemplo, a comprovação de que a mãe, na verdade, ela morreu vítima de feminicídio, não necessariamente o trânsito em julgado, a conclusão do processo, mas o próprio processo investigativo e também caracterizar a vulnerabilidade social daquela família. Vamos supor, é como se aquela criança ela tivesse inserida agora com o guardião, normalmente os avós, e o conjunto familiar seria beneficiário teria uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo, ou seja, é um salário mínimo para 4 pessoas, basicamente. E aí ele iria receber esse benefício até os 18 anos de idade. Se for mais de uma criança, recebe mais de uma pensão, é uma para toda a família? Bem, a lei é muito clara nesse sentido. Nesse caso, o benefício ele é rateado entre os filhos que ficaram dependentes dessa mãe que faleceu vítima do feminicídio. Quem pode solicitar essa pensão em nome da criança? Perfeito. É sempre muito importante destacar que o algoz, aquela pessoa que concorreu para o óbito, né, na verdade que cometeu o feminicídio, ele não pode ser o requerente, porque às vezes responde em liberdade. Mas no caso seriam os avós, o dependente, o responsável, o guardião daquele menor que vai solicitar o benefício. Então uma dica muito importante é que além de ter essas características do crime, também fazer o cadastro no próprio CAD único, né, procurar o CRAS, para poder comprovar a vulnerabilidade social e em seguida se munir dos documentos pessoais, documento com foto, identidade, CPF, se for perto de 18 anos, já tem a carteira de trabalho também para poder caracterizar os dados, os elementos para analisar e conceder o benefício. Qual é o caminho? O senhor falou que tem que ter esse cadastro no CAD único, né? A pessoa tem que ir ao INSS, é um processo que demora, quanto tempo leva mais ou menos para que seja liberado esse valor? O processo ele é previdenciário como qualquer outro. Lembra que ele sempre parece muito com o LOAS, então ele vai ser solicitado tanto pela Central 135 ou pelo próprio aplicativo, né, do Meu INSS, vai juntar a documentação e ele vai passar por uma análise administrativa. Lembrando que os benefícios previdenciários, de fato, têm uma demora de análise, a gente tem aí mais de 2 milhões de processos aguardando a análise, então pode demorar, mas ele vai receber da data da solicitação até o dia da conclusão do benefício sai esses atrasados. Doutor, e é um valor único, né? Esse valor ele não muda ali de acordo com o caso. A gente estava falando também sobre a dificuldade de comprovar esse caso de feminicídio, né? Então, quais são as provas ali que a família pode reunir para levar e requerer esse benefício?
Sim, o valor ele é único, no caso é o valor de um salário mínimo, R$ 1.518. Ele não tem 13º salário e ele não acaba sendo transmitido. Completou 18 anos, o benefício cessa. Os elementos... Mesmo que o filho esteja estudando, por exemplo, fazendo alguma faculdade, algo nesse sentido? Mesmo estudando, o benefício cessa. É importante separar também, Lilian, que se a mãe daquele menor, apesar de ter sido vítima do feminicídio, ela era contribuinte do INSS, ela deixa uma pensão por morte. Se o pai foi preso, que matou a mãe e fez toda essa situação, ele também, se ele tinha qualidade de segurado, ele deixa o auxílio reclusão para o filho, porque ele tem natureza alimentar para o dependente. Teve outra questão que você perguntou agora? Sobre as provas, né, que tem que reunir. Perfeito. Quanto às provas, é sempre muito importante a declaração, a comprovação da vulnerabilidade social, que aí vai juntar documentos e elementos de todo o grupo familiar, mas também ele vai juntar os elementos comprovando do crime, ou seja, uma matéria do jornal, o próprio inquérito policial, todos os elementos que consiga trazer um pouquinho a elucidação do crime de feminicídio. Kelvis Mendes, doutor, muito obrigada pelas informações importantíssimas sobre esse assunto. Maristela. Sim, Lilian, obrigada pelas informações. E Camila Torres volta a falar dos serviços oferecidos por uma ONG que acolhe mulheres vítimas de violência e também oferece serviços a preços populares. Camila. R$20 cada sessão, tá, Maristela? Essa daqui é a 4ª unidade aberta pelo NAS, fica na Rua Jaqueline, no bairro de Sucupira, em Jaboatão. Aqui atrás, ó, tá tendo sessão de fisioterapia e que tem uma pessoa aqui do meu lado, Thalita, que já fez a fisioterapia dela, não é isso, Thalita? Isso mesmo, eu faço fisioterapia no meu joelho. E o que mais que você faz aqui? Os meus filhos é acompanhado pela psicóloga. Maravilha, ó, tem a fisioterapia no joelho, os filhos que fazem acompanhamento com psicóloga e ela também é uma das voluntárias, tá, pessoal? Que ela também atende aqui o pessoal fazendo sobrancelha. Marlúcia é psicóloga, tem o grupo que atende as crianças, os adolescentes e Marlúcia, você atende a partir de qual idade? A partir de 16 anos eu atendo, né? E os adultos também? Adultos, idosos, homens, mulheres, né? Psicoterapia para todas as idades, todos os gêneros e... Para quem precisar, né? E todas as classes. E quais são os temas mais abordados? As pessoas chegam aqui procurando que tipo de ajuda? Todas as pessoas, eu diria até que a maior parte, mais violência, né? Relações abusivas e luto. Luto muitas vezes até decorrentes de feminicídio. Obrigada, viu, Marlúcia, por falar com a gente. Inclusive, falando de feminicídio, essa unidade aqui do NAS, ela foi inaugurada no mês passado, mas em janeiro, quando ela estava sendo preparada para atender as pessoas, houve um feminicídio aqui dentro. Uma das voluntárias, Simone Menezes, ela era enfermeira. Ela tinha terminado um relacionamento e foi assassinada aqui dentro. O ex-companheiro dela foi preso em flagrante. E apesar da dor, do luto, como Marlúcia estava falando, a equipe permaneceu com o projeto de inaugurar essa 4ª unidade, a unidade que está aberta há um mês, não é isso? Pessoal, vem cá, Renan, conversar comigo. E Renan, que é fisioterapeuta e também faz parte da equipe administrativa, você estava me falando que em um mês, mais de 200 pessoas atendidas, né, Renan? Mais as pessoas atendidas. E no total, assim, com todas as unidades, mais ou menos mais de 1.000 pessoas atendidas aqui, todas as 4 unidades daqui do NAS. Oh, que maravilha. Gente, ó, tem o perfil aí aparecendo na tela, NAS, tracinho embaixo, a associação, o telefone também, 9701-1762, é isso mesmo, pessoal? Deixa eu ver. 9702-1761, perdão. E tudo que vocês estão vendo aqui dentro é fruto de doação, né, Renan? Isso. Tudo é doação, né? Dos 4 núcleos, tanto unidade, tanto móveis, equipamentos, aparelhos, materiais, tudo são doações, né? Doações. Até os voluntários também são doações. E também quero reforçar, né? Você que seja voluntário na área de saúde, psicologia, fisioterapia, se quiser ser um voluntário aqui do NAS, né? São muito bem-vindos. Também colaboradores, padrinhos, também queiram ajudar nosso projeto, também são muito bem-vindos, né?
Recado dado e convite feito. Seja na doação, seja para participar, as portas estão abertas de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, nesta unidade daqui de Sucupira. Maristela. Todo mundo pode participar de alguma forma, né, Camila? O assunto agora é saúde. Anda sentindo cansaço, febre, percebe pele e olhos amarelados? Esses podem ser sinais de hepatite. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública, mas tem tratamento e vacina. Gustavo Ferreira tem as informações para a gente. Tem muitos tipos também, né, Gustavo? Ajuda a gente a entender melhor? Vamos lá, Maristela. Para isso, né, para tirar as dúvidas de muita gente, estou aqui ao lado de Silene Rampke, que é gastrohepatologista. Ela veio aqui na estação Recife do metrô para conversar com a gente sobre esse assunto que é importantíssimo, porque a gente tem aí alguns tipos de hepatites virais que são muito comuns, né? A gente teve no Brasil, em 23 anos, mais de 785 mil casos. Eu queria que a gente falasse primeiro dos principais. Hepatite A, B e C. São tipos diferentes, com contágios diferentes. E os sintomas também são? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Na verdade, a hepatite A, B e C são as mais frequentes no nosso meio. Lembrando que a hepatite A, a contaminação, ela é por via oral, então por alimentos e águas ingeridos contaminados com vírus, enquanto a hepatite B e C é uma hepatite de contaminação que pode ser por via sexual, por via parenteral, ou seja, com objetos pérfuros cortantes contaminados, então pode ser uma via de contaminação. É tipo agulha de tatuagem, alicate? Isso, exatamente. Esses objetos que a gente usa corriqueiramente, que deveriam ser de usos individuais, né? Então, assim, as agulhas deveriam ser descartáveis e os objetos de alicate deveriam ser individuais, né? Para cada um, ou num ambiente que tenha uma descontaminação adequada. Esterilização, né? Como a gente costuma dizer. A gente está falando de casos de hepatite que tem esses sintomas que a gente já conversou, e Maristela já trouxe no começo, inclusive. Quando é a hora de procurar um médico? Porque muitas vezes alguns desses sintomas eles podem ser confundidos com outras doenças, até mais comuns. Qual é a hora do paciente, de fato, se atentar e procurar tratamento? Tá, então a gente vai diferenciar da seguinte forma: a gente vai ter as hepatites ditas agudas, né, em que a gente vai ter a sintomatologia, que talvez você já tenha comentado, de febre, do abdominal, coloração amarelada da pele. Então, quando a pessoa se sentir doente, ela deve procurar uma atenção para ver exatamente o que está acontecendo. O fato de procurar uma assistência médica para identificar a doença não quer dizer que precisa ser internada, né? Então, os internamentos vão ser naqueles casos mais graves, de agravamento da doença, mas toda doença ela deve ser conduzida por um profissional de saúde. Para hepatites A e B, tem vacina, né? Isso, exatamente. Fazem parte do calendário vacinal do Ministério da Saúde, então todo mundo tem direito à vacinação para hepatite A e B. A hepatite C não tem vacina, tá? A gente está falando de outros tipos também, para a gente encerrar. Hepatite D e hepatite E também acontecem, não com tanta frequência aqui, né? Exatamente. Aí lembrando que a hepatite D ela é também de contaminação parenteral e a hepatite E é de contaminação oral por alimentos contaminados, mas a gente não tem muitos relatos na nossa região. Para a gente encerrar, como prevenir os casos de A, B e C? Primeiro, a vacinação para hepatite A e B, uso de objetos esterilizados, seringas de uso descartável, e lembrar também que a gente precisa, quando fazer sexo, fazer com uso de preservativos. Doutora, muito obrigado, viu, pelas respostas. Tenho certeza que muita gente acompanhou e já deixou anotado por aí para se cuidar. Maristela, com você. Tem que ter todos esses cuidados, né? Obrigada, Gustavo. E nesse calorão que a gente vive todo dia, quem nunca correu para se esconder embaixo da sombra de uma árvore, hein? A arborização das cidades é fundamental para a melhoria do bem-estar da população e até para reduzir a temperatura nas ruas. De acordo com dados do IBGE, mais da metade da população de Pernambuco que respondeu ao censo 2022 vive em ruas sem esse privilégio. E acredite, desse total, mais de 2 milhões são moradores do Grande Recife. É o caminho quase todo assim. Encarar o sol forte faz parte da rotina. Hoje em dia é muito pouca sombra, mais no sol. Quase não tem árvore, então, no teu caminho? Não. O trajeto que eu faço de casa até a igreja, ou centro do Recife, ou em qualquer lugar que vá, pouca sombra. Ter ou não
Árvores nas ruas têm relação com a qualidade de vida. Tem a ver com o planejamento das cidades também. De acordo com o IBGE, no Brasil, a cada grupo de 3 pessoas, uma vive onde não tem arborização. Você tem uma árvore na frente de sua casa, você vai permitir que tenha, né, sombra, não é? Essa sombra também ela vai filtrar o ar, vai ajudar a filtrar o ar, vai ajudar a penetrar a água de chuva pelas raízes, não é? Então é um bem tremendo, vai melhorar a temperatura da rua, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia com a crise climática. Então é um benefício também para o próprio bem-estar da pessoa, né? Para sair ter uma árvore, ter pássaros, ter animais, né, silvestres na árvore. Ainda de acordo com o IBGE, na região metropolitana do Recife, 2.909.793 pernambucanos declararam morar em ruas sem nenhuma árvore. 630 mil informaram viver em ruas com uma ou 2 árvores. 310.871 pessoas vivem em vias com 3 ou 4 árvores e 636 mil afirmaram morar em locais com 5 árvores ou mais. Na Travessa 13 de Maio, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, qualquer saída de casa é debaixo de sol quente. Sem árvores perto, o calor constante no estado parece ser maior. Você sente falta de árvores aqui na tua rua? Sinto. Eu acredito que até mesmo pela questão do ar. Aqui é muito quente. Eu às vezes costumo brincar que a concentração do sol é toda aqui. Você acha que se tivesse árvore seria diferente? Acredito que sim. Cristina não tem como escapar do sol durante o dia. Não tem como a gente plantar, né? Porque tudo é asfalto e a gente não sabe como fazer, né? Para o arquiteto paisagista e professor da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, para ter mais árvores é preciso ter menos carros. Agora a gente tem que começar a ver como resolver essa situação, como reverter essa situação. A sobrevivência das cidades hoje em dia é você diminuir os carros e ter transporte público de qualidade, né? Bicicleta, ciclovias. Se não for isso, não vai ter como passar. Você vê que o carro se expande como gás. Então, ele quer ocupar o maior espaço da cidade. Então, vai ocupar o espaço do pedestre, o espaço das árvores, o espaço de tudo. O verde na frente de casa foi Jonas mesmo quem plantou, para viver bem todos os dias. Eu adoro fazer essas plantinhas, sabe? Plantar essas plantas, porque ela faz uma sombrinha, faz sombra, né? Aí é bom. É bom para a natureza, né? Eu gosto de cuidar das plantas. Todo tempo eu gostei de cuidar das plantas, desde criança. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver as informações sobre a despedida ao Papa Francisco. Olá, Kovalik. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, todas as informações sobre as despedidas ao Papa Francisco. O Vaticano divulgou hoje as datas e horários das cerimônias. O corpo do Papa, que está na Casa Santa Marta, onde ele residia, vai ser levado para a Basílica de São Pedro amanhã para a visitação pública. O sepultamento será no sábado, na Basílica Santa Maria Maggiore, onde o César Tralli esteve esta manhã. E para o Papa Francisco, essa igreja, ela tinha um valor muito especial. Nos momentos de aflição, nas dificuldades da vida dele, ele sempre passava aqui sozinho, sentava, fazia orações, passava um tempo refletindo, pensando na vida e depois ia embora. Autoridades do mundo inteiro já anunciaram que irão a Roma para o sepultamento, entre eles o presidente Lula. E cardeais já estão chegando a Roma para o sepultamento e também para o conclave que vai escolher o próximo Papa. Tudo isso e muito mais você vai ver no Jornal Hoje, daqui a pouco. A TV Globo está comemorando 60 anos. O grande dia é sábado, 26 de abril. Mas as comemorações acontecem ao longo desta semana. Em toda a nossa programação tem surpresas, edições especiais, reportagens que mostram o nosso compromisso com você, que é nosso maior parceiro nessa história. E o NE1 está sempre junto da comunidade para buscar melhorias, mostrar talentos, referências e também sonhos. E a gente foi reencontrar o Douglas, um jovem do Recife que era vendedor de ovos, mas quer ser piloto de avião. E a gente conheceu há 5 anos, quando ele começou a caminhada para essa realização. Uma estrada longa, mas que ele já percorreu bastante.
Vamos ver na reportagem de Luna Markman e Augusto César. Todo mundo no aeroporto carrega na mala uma história. Quem vai, quem fica, quem trabalha para a viagem acontecer. E para descobrir as mais inspiradoras, é preciso disposição para enxergar o outro, estar aberto para ouvir. Essa é a vocação do NE1. Foi assim que conhecemos Douglas. Ele trabalha como despachante de voo numa companhia aérea. Atua no check-in, no embarque, acompanha o carregamento de carga, bagagens, refeições e até o combustível da aeronave, garantindo que tudo esteja em ordem para o avião decolar. Os colegas de trabalho não economizam nos elogios. Ele é muito divertido, muito profissional. E ele encanta todo mundo pelo jeito dele, né? Tanto é que ele tem um apelido aqui. Qual? Dog Love. Por quê? Por conta disso. Porque, olha esse sorriso. Como não se apaixonar por esse sorriso? E todos sabem qual é o maior sonho dele. O verdadeiro sonho de Douglas é virar piloto aqui da Azul. Tu acha que ele daria um bom piloto? Não, eu tenho certeza disso. Quais são as características dele que fariam dele um bom piloto? Douglas, ele é confiante, ele é bem-humorado e ele é estudioso. Eu acho que isso forma um bom piloto. A gente embarcou no sonho de Douglas em 2020. Ainda era a pandemia da Covid-19. A repórter Beatriz Castro e o repórter cinematográfico Sam Costa mostraram a rotina puxada de Douglas, aos 22 anos, vendendo ovos na rua para pagar o curso de comissário de bordo. Levando 35 ovos, paga R$10. Ele estudava no intervalo do trabalho, no quartinho de casa, na favela do Canal, no bairro do Arruda, no Recife. Demonstrava confiança na educação para mudar de vida. A equipe também acompanhou a visita de Douglas ao Aeroclube de Pernambuco. Ele conheceu aviões de treinamento e voou pela primeira vez sobre o nosso belo litoral. E o encantamento pela profissão só aumentou. De lá para cá, muita coisa mudou. Como eu venho de periferia e não tenho um pai e uma mãe que tenha condições de me ajudar no decorrer da carreira, mas tem um incentivo, que é o importante. E a matéria, depois das matérias, as oportunidades surgiram, bastante oportunidade, e fez com que eu chegasse até aqui hoje, onde eu estou. Douglas conseguiu bolsas para fazer cursos teóricos de piloto privado e comercial, que custariam R$7.000. Ele fez também curso de agente de aeroporto e assim deixou de vender ovos e conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Um orgulho para uma família de trabalhadores autônomos. Gisélia é diarista e Damião, vendedor de pipoca. Vendia ovos, aí à noite ia estudar, ficava cansado. E eu sempre estava ali dando força a ele, que ele precisasse, né? Já que eu não tive a oportunidade de ter alguns sonhos, mas eu posso passar para meu filho, né? E é um orgulho para mim. O emprego de Douglas proporcionou a primeira viagem de avião dos pais. E Damião pôde rever um irmão que mora em São Paulo e não via há 15 anos. Ele queria muito que fosse, mas às vezes a pessoa, uma semana que passa sem trabalhar, já fica pesada para a pessoa, né? Eu dizia, vou, até aparecer essa oportunidade, aí eu fui. Meu filho marcou, apareceu um feriado, aí deu para ir. A mãe diz que percebeu desde pequeno a paixão de Douglas pela aviação e acredita que ele vai chegar lá. Como é que a senhora imagina, assim, Douglas como piloto de avião, falando o quê quando o avião fosse decolar? Atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante Douglas. Aí simplesmente eu me levantava e aqui é a mãe dele. Douglas já concluiu o curso teórico, mas para se tornar piloto profissional, faltam as aulas práticas. É preciso completar 150 horas de voo. Só que o investimento é alto, cerca de R$280 mil. Mas você percebeu, né, que para esse rapaz, o céu é o limite. O Aeroclube de Pernambuco ofereceu bolsa para a prática de piloto privado. As aulas devem começar este ano. Falta agora a parte mais longa e cara, a prática de piloto comercial, para poder pilotar os aviões que a gente viaja. A companhia aérea que Douglas trabalha garantiu vaga na seleção de pilotos quando ele completar essa formação.
estou garantindo para ele o processo seletivo aqui na Azul, assim que ele estiver pronto, assim que ele tiver concluído todos os cursos dele, ele vai participar de um processo seletivo para a posição de piloto aqui na Azul. Dia das Mães no colégio, teve uma atividade lá que a minha mãe participou e você iria desenhar algo que você sonhava em ter. E minha mãe desenhou uma casa e disse que era o sonho dela ter uma casa para nós, e eu estou lutando para conquistar esse sonho de se tornar um piloto e em breve, com uma condição financeira boa, dar uma casa a ela. O NE1 sonha junto com Douglas e com cada pernambucano que compartilha sua história com a gente. Você acha legal contar histórias como a sua na televisão para inspirar outros jovens? Bacana demais, porque daí vai motivar não só os jovens da minha periferia, mas como de outras também que vivem em situações bem complicadas e tal no dia a dia, e ajuda bastante a motivar quem tem um sonho um dia de se tornar um médico ou um jogador, e com isso, com a minha história, faz com que ele, o cara veio daqui e conseguiu, eu também consigo. Com políticas públicas assertivas e com força de vontade dá para chegar lá. Verdade, sem dúvidas. Voa, Douglas! E amanhã você vai conhecer um pouco mais de um telespectador que está sempre acompanhando as nossas transmissões. O Tampa, um apaixonado pela cultura popular do nosso estado e pela TV Globo. Perde não! O NE1 volta amanhã, você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.